Ok, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que está ouvindo o Dominocast, que o Saulo apelidou de Dominers. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo, meus dominers do meu coração. Eu queria começar este episódio lindo e sangrento deste podcast com um pequeno adendo, um pequeno pedido de desculpas. Vendo, a estreia do último episódio, percebi que não começamos desejando uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para vocês. Então, queria pedir desculpa aí se vocês não tiveram uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia até agora, culpa nossa. Mas agora vocês já vão ter, beleza? Ah, foi isso que aconteceu então. Então tá bom. Você Queria teve também problemas, aproveitar Rafael? esse espaço. Queria também aproveitar esse espaço para dar o meu próprio adendo. Não encarem esse episódio completamente como entretenimento. Eu acho que é um entretenimento puro a partir disso, não passa de certo ponto de um sadismo. Eu queria sugerir assim que isso fosse encarado como uma fonte de reflexão de como é que as pessoas têm uma maldade muito grande dentro de si, mas principalmente a importância de ser gentil com os outros, né, de levar no dia a dia aí valores de bondade, como é que isso pode inconscientemente salvar vidas, né, e fazer do mundo um lugar melhor. Depois desse adendo, então, damos Concordo início ao nosso plenamente. episódio, creio eu. Concordo plenamente. Eu queria fazer um adicionado também. E queria que vocês diferenciassem o amor pela informação do amor pelo fato, né? Eu e o Rafael, a gente Exatamente. gosta desses temas pela informação, por conhecer e pelo quanto isso pode até nos edificar, de certa maneira, e não porque nós Sim, amamos sim. matar pessoas. Eu acho que é muito importante Não é essa tanto que diferenciação. o episódio hoje assim vai ser menos alegre, né, nesse sentido. E é informativo. São histórias, né? Sim, é Eu informativo, a história funciona com isso, né? Considerem isto um boletim informativo cultural sobre massacres que aconteceram Exatamente. na história moderna. E lembrem-se que o estudo da história não serve apenas para analisar o passado, mas também para observar como é que certos padrões se repetem, né, ao longo do tempo, e como é que é a importância de conhecer o que aconteceu para justamente evitar que novas tragédias aconteçam nesse sentido, né? Perfeito. Não podia ter falado melhor. É isso aí. E eu separei a etimologia da palavra, como sempre, né? E acho que hoje, enfim. Saulo, a etimologia da palavra massacre vem do francês, massacre. Pronto, é só isso que eu achei. É a única origem Peraí, etimológica, a única fonte etimológica vem do francês. É basicamente isso. é sério, vem do francês, não vem de nada mais antigo que isso? Não vem do francês, massacre, que é uma Isso é uma palavra prova que na deles que época eles criaram isso para é uma... designar. Pra designar? Hã? Pra designar? É para designar, enfim, genocídio, Hum. morte, sacrifício, esse tipo de coisa. Eles Isso é são uma fãs de prova uma de que criação de na palavras. época tudo era muito mais fácil, tudo era muito melhor. Na minha época, né? Na época que não tinha Sua França época, ainda. entendi. Na época que não tinha França ainda. Ah, Que a gente só ficava entendi. na Arcádia, a gente só ficava nas planícies verdes da Grécia, colhendo uvas e desenhando e fazendo esculturas. Isso era muito melhor, não tinha massacres. Aí a França existiu, o massacre foi criado lá. Ou seja, Exatamente. massacre nos franceses. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito pesado considerando episódios recentes da história mundial envolvendo grupos terroristas. É verdade, o Estado Péssimo Islâmico gosto. bombardeou Péssimo a gosto. França, né? Não massacrem os franceses, Péssimo gente. gosto. Péssimo gol, não Muito massacrem obrigado. eles. Very poor taste. Mas, enfim, Saulo, vamos começar então, de fato? Claro, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, eu começo? Ok. Ué, Bom, puxa o trem, puxa o trem. Ai, chutei a mesa. Bom, gente, pra não ficar muito estranho, a gente não tá falando, né, de massacres, simplesmente massacres, né? A gente não tá falando de alguém que chegou, catou uma arma e matou, né, um monte de gente. Porque não tem o que você estudar aí, a não ser por níveis muito profissionais de psique e de ciência forense, né? Estamos falando sobre massacres globais famosos que ficaram famosos pelas suas peculiaridades. E é isso que a gente vai abordar no podcast de hoje, massacres bem peculiares. Eu vou começar falando pessoalmente, o meu massacre favorito,
Não que exista favorito, não é o Meu jeito Deus, de matar olha a gente. escolha de palavras do cara. Péssimo, mas eu já tinha pensado, já tinha ensaiado essa frase e já tinha ensaiado um pedido de desculpas depois, porque não é que é favorito pelo jeito favorito de matar. É porque eu gosto muito desse tema, de estudar esse tema e gosto de escrever sobre isso. Então é algo que me traz muitas reflexões, sabe? É algo que aconteceu, não tem como negar que aconteceu, e que ficou ali muito marcado e me marcou muito, né? Que foi o massacre de Jonestown. O que foi o massacre de Jonestown? Acho que nem você sabe muito bem, ou sabe, Rafael? Mais ou menos. Não, vi muito pouco. Eu vi parte do documentário, Bom, preparando o pro podcast, massacre assim, de... mas bem pouco. Ele é preparado, ele. O massacre de Jonestown foi uma Batman. coisa muito simples. Não era para ter nem era para ter sido um massacre, certo? Jonestown em si era um nome, certo? Que foi adotado informalmente para o Projeto Agrícola do Templo do Povo. Este é o nome correto e oficial de Jonestown. O que era o Projeto Agrícola do Templo do Povo? O Templo do Povo era uma organização religiosa organizada pelo pastor Jim Jones, certo? Ele era o pastor do Templo do Povo. E ele conduzia cultos muito diferentes, né, de um padrão, sei lá, um padrão normal religioso, né? Com bastante vertente, né, na verdade bastante não, sua completa vertência no cristianismo. Ele acreditava que os sinais do mundo estavam se repetindo e que era a hora de buscar uma nova terra prometida. Ele acreditava que era a hora de buscar uma nova terra prometida. Então ele passou muitos anos prometendo ao povo do seu templo sobre esta nova terra prometida, aonde viveriam todos em completa harmonia, em completa abundância de recursos, sem massacres, sem mortes, sem sofrimentos, sem tristezas, sem interferir da política, sem interferir de nada. Ia ser apenas uma sociedade perfeita. E ele dizia que, ao contrário da primeira terra de Jerusalém encontrada, esta seria uma terra feita e forjada por humanos num sistema pensante. Então é isso. Jonestown era basicamente uma cidade, uma sociedade onde todos viveriam em harmonia, sem política, sem hierarquia, sem escassez de nada e sem sofrimento. A sociedade perfeita, segundo ele. Então ele criou o projeto agrícola do Templo do Povo em um local no norte da Guiana, não a Guiana francesa, a Guiana, aqui pertinho de nós aqui. E ele criou que foi apelidada de Jonestown, Jones por causa do nome dele, Jim Jones. Esse é o setting da parada. Ele criou uma cidade, entrou num lugar lá de uma mata fechada, aplanou um lugar, criou um vilarejo com todo mundo, mandou todo mundo de avião, tipo, muita gente foi pra lá fazer uma nova cidade, independente de tudo, como se fosse um novo país ali. Ele funcionaria do jeito que funcionaria. O local tinha um solo horrível, não dava para plantar quase nada e ele tinha pouca água doce. Isso era tudo para ele provar que com a fé dele, com a fé de todo mundo, eles conseguiriam construir uma sociedade rural autossustentável. Esse era todo o ponto. O que aconteceu? É aí que começa as peculiaridades que deram tão errado. Aconteceu que muita gente foi. Foi muita gente. E por ter ido muita gente, você obviamente é capaz de pensar que não tinha recurso suficiente. Então a sociedade estava superpovoada. Tinha muita gente, pouco espaço, muita gente trabalhando, sem comida direito, estava muito ruim. Muito ruim. A vida estava ruim no local, certo? Então, simplesmente aconteceu que num dos cultos, quando estava tudo dando muito errado, Peraí. Bom, pessoal, voltei. Eu tive um pequeno surto aí de engasgo, mas nada que não me tirasse do normal. O Rafael vai cortar essa parte da gravação. Bom, voltando. Ele abriu então essa comunidade autossustentável no norte da Guiana, com várias pessoas, tudo lá dos Estados Unidos, né? E a maioria, eu acho que era dos Estados Unidos. E todos foram pra lá, montaram suas casinhas, rebentaram, né, com um pedaço da mata para fazer sua comunidade rural, plantação, enfim. Tinha muita pouca água potável e o solo era muito ruim, então não tinha como dar tanta comida assim.
pessoal estava comendo a menos, eles estavam começando a ficar subnutridos e trabalhando muito para construir e manter essa sociedade. O Jim Jones então se viu toda a sua comunidade ruindo e tudo indo por água abaixo. Então, num surto, que até hoje continua-se um mistério, mas num de seus surtos, ele conduziu um culto para todo mundo, igual ele costumamente fazia. E neste culto, não se sabe aonde, tudo aconteceu internamente, existem poucos relatos, poucas pessoas que sobreviveram contam esses relatos, e todos eles, né, cheios de trauma, não vão conseguir contar um relato fiel. Mas aconteceu que 909 estadunidenses morreram em Jonestown neste culto, todos eles em um suicídio pela ingestão de cianeto em copos de vinho, água que estavam lá. Jim Jones estava conduzindo um culto, ele induziu 909 pessoas a cometerem suicídio em massa durante o culto. O que ficou chamado, e ele disse isso por diversas vezes no culto, várias pessoas relataram isso, ele chamou de suicídio revolucionário. Aquelas pessoas estariam dando a vida, iriam para o céu, para que novas pudessem vir. Não se sabe ao certo se a intenção dele era controle populacional, se a intenção dele era desistir de tudo, que ele viu que não tinha dado certo, ele ficou louco e quis acabar com tudo. Não se sabe ao certo. Sabe-se que ele também se matou, e outros 5 membros do culto, né, de cultistas, né, foi chamado um culto, porque não segue uma religião específica. 5 organizadores disso se mataram também, mas existem acusações e supostas investigações de que somente o Jim Jones queria ter se matado, os outros 4 teriam assassinados por ele, sem que ele soubesse que estava ingerindo o cianeto. E ainda existem boatos, mistérios e investigações que o Jim Jones envenenou o copo dessas 909 pessoas e que elas não queriam se matar. Mas isso é especulação. O que é categorizado oficialmente é que foi um suicídio em massa de 909 pessoas. Todas elas ali morreram uma morte horrível, porque a ingestão de cianeto ela mata de uma maneira horrível. E virou um caos na hora, porque não eram apenas 909 pessoas que estavam ali, tinha mais gente. Então muita gente começou a correr, muita gente começou a ir para cidades vizinhas, pedir socorro, pedir refúgio, avião para ir para lá. As pessoas tinham gastado dinheiro, elas não tinham como voltar para os Estados Unidos. E ficou esse clima por alguns dias de que todo mundo tinha se matado. A polícia começou a entrar ali, e aquela cena horrível, aquele monte de gente morta, tipo, num suicídio em massa. Algo extremamente grotesco. O corpo de Jim Jones caído em frente ao palanque, né? E isso abriu muita discussão para diversas teorias da conspiração, igual a gente fez uma ponte com o podcast passado, né? Mas por enquanto, até hoje, o que se tem foi um suicídio em massa. É até hoje o maior suicídio em massa já documentado e catalogado. Mais de 900 pessoas morreram em um suicídio por causa de Jim Jones, que supostamente induziu todas essas pessoas a se matarem. Incluindo dentro dessas 900 pessoas, tinham 304 crianças. Isso é algo horrível. Terrível, né, cara? Pesado. E é algo que, mais uma vez, igual eu falei junto com as teorias da conspiração, que é o paralelo que a gente está tentando manter com esse vídeo, o quanto pessoas com suas ideias conseguem entrar na cabeça de outras pessoas e induzir elas a fazerem coisas que são péssimas e horríveis, né? E existem diversos detalhes dentro de Jonestown, que, por exemplo, o FBI recuperou uma gravação de 45 minutos do culto, e nesses 45 minutos tá gravado o suicídio. É péssimo isso, mas existe a gravação, né, do suicídio. Eu particularmente nunca pesquisei, eu não sei se tem como acessar, não sei se tem como ver, provavelmente tem lá no Live Leaks ou alguma coisa no qual que é aquele site tipo o YouTube, só que não é o Live Leaks, é esse mesmo, é Live Leaks. Não sei se é o Live Leaks, aquele que é vermelhinho também, que é tipo um YouTube, só que mostra, né? Enfim, existe não, esse aí não pesquisa lá, gente. Vocês não vão achar isso, vocês vão achar outro massacre. Enfim, era vinho, suco de uva, água para as crianças, umas coisas péssimas. Um dos congressistas
que eu não vou lembrar o nome dele, tinha contato com a União Soviética. Eles tinham tentado fazer um contato com a União Soviética, Jonestown. Tinha que ser. Olha, cuidado. Mas existem várias teorias da conspiração, notas registradas pelo Jim Jones falando que várias organizações e agências de inteligência estavam conspirando contra o templo, porque eles estavam muito dando certo, né? E que eles iam vir e atirar nas crianças e torturar as pessoas, torturar as mulheres, os idosos, e que era por isso que ele, né? Na verdade, ele nunca escreveu que era por isso que ele estava fazendo o suicídio, mas especula-se que ele escreveu isso, que existe o diário dele, né? Também, mas, novamente, eu não sei, eu nunca pesquisei, então eu não sei se o diário dele está disponível para ver. Se você se interessa por isso e quiser pesquisar, depois você até me manda. Mas existe uma fita, né, que o Jim Jones fala, é péssimo, e se eu vou citar essa frase, entre aspas: nós não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano. Fecha aspas. Supostamente, segundo o lunático Jim Jones, eles não cometeram um suicídio, mas logo depois ele fala: cometemos um suicídio para protestar contra as condições de um mundo desumano. Bom, eu não sei o que você pensa, Rafael, nem o que os Dominers pensam, mas creio que induzir 900 pessoas se matarem, né, 900 pessoas a se matar, porque você prometeu para elas uma condição de vida perfeita, num paraíso isolado, onde Deus guiaria o mundo, e você não conseguiu entregar isso para nenhuma delas. Todas elas estavam revoltadas, e você prometeu para elas que, ao se matar, elas passariam para o outro plano. Creio eu que isso não é um ato de protesto que todo mundo deliberadamente cometeu. Pelo menos essa é a minha opinião. Na minha opinião, Jim Jones é um lunático, egocêntrico ao máximo, que tentou formar uma cidade segundo as suas ideias, arrastou um monte de gente enganando elas. Ele é um charlatão que nunca ia conseguir fazer uma sociedade dessa prosperar num lugar de extrema pobreza natural, e que depois, quando ele viu que tudo ia dar certo, ele achou que assim seria a melhor maneira de sair de tudo, porque ele não precisava responder por nada do que ele fez, e não precisou, né? Então essa pelo menos é a minha opinião. O Jim Jones é um maníaco, lunático, e que fica se justificando esses atos para tentar parecer um pouco mais bonitos e sei lá. Então, eu acho sinceramente que na cabeça dele a galera escrever filmes, livros e novelas, histórias, ele ia inspirar o mundo. Mas não, o que ele conseguiu foi 2 moleque falando num podcast. Sim, e não só isso, mas uma lembrança de horror, né, de uma tragédia sem tamanho, causada por uma figura messiânica, como você bem disse, né, de um aspecto lunático, egocêntrico, e que, bom, acho que é indescritível, gostei muito da maneira a forma como ele conduziu. Como figura messiânica, essas pessoas, né, que se comportam como falsos profetas, né, e falsos messias, e acabam levando pessoas aí. Um bem semelhante. Sim, um bem semelhante ao próprio Charles Manson, que a gente separou aqui também, claro, né? Já pode passar para ele, só você acha? O Charles Manson, ele não precisou, enfim, né, recorrer à Guiana como o Jim Jones. Ele manteve a base de operações dele nos Estados Unidos, de fato, na Califórnia, né? Um filme que eu recomendo, porque eu gosto muito do Tarantino, é Once Upon a Time in Hollywood, em português, Era Uma Vez em Hollywood, que ele é um dos personagens, é um dos temas centrais, né? Sim. Assim, acho que todo mundo já ouviu falar. É bem recente. Sim. Vale a pena assistir o filme, assim, muito bem feito, mas enfim. O fato é que o Charles Manson, ele também assumiu esse posto de figura messiânica. Ele, desde cedo, teve uma vida trágica. A mãe dele o teve ainda numa idade bem... quando ela ainda era bem nova, 15, 16 anos, por aí. Existem relatos de que ela já tentou diversas vezes trocá-lo por canecas de cerveja e outros objetos assim, né, sem valor. E ele via isso, ele sentia isso. O sobrenome que ele adotou, Charles Manson, né, não era o sobrenome dele de fato, era o sobrenome de um dos padrastos dele, que de certa forma o inspirava. E desde pequeno ele mostrou essas inclinações revolucionárias, no sentido musical, né? Década de 60, então a gente está falando Guerra do Vietnã, Woodstock, movimento hippie, essa ideia de amor livre, de fim das guerras, de revolução.
Charles Manson foi levado por isso. No entanto, não no sentido Jimi Hendrix da coisa, não no sentido Beatles da coisa, mas no sentido um tanto quanto obscuro nesse sentido, de negação do sistema. E uma das coisas que mais chama a atenção é que ele acreditava fielmente que haveria uma guerra racial. Isto é, assim como, por exemplo, Marx idealiza a ideia de guerra de classes e tudo mais, como é que essa disputa entre burguesia e proletariado move a história, Charles Manson ele acreditava na guerra étnica, ou seja, que as disputas entre os diferentes povos, as diferentes culturas, em especial os brancos e os negros, faria com que a humanidade como um todo chegasse a uma nova era, a um novo patamar. Então ele tinha ali essa previsão de que até o fim da década de 60 haveria uma guerra nos Estados Unidos, uma nova guerra civil, onde os negros venceriam e a humanidade viveria uma nova era que ele lideraria junto ao seu culto, que ele já havia reunido ali com outros hippies, né, que simpatizaram com as ideias dele. No entanto, ele começou a perceber que isso não estava acontecendo. Você não tinha, de fato, essa guerra violenta. Ele viu ali, por exemplo, o Martin Luther King Jr. fazendo os discursos dele, algo muito pacífico, algo muito civil nesse sentido, né? E ele começou a ficar frustrado. Mas ele queria provar que ele estava certo, assim como o Jim Jones, assim como você bem colocou, pessoas egocêntricas, né, nesse sentido, que não aceitavam o fato. Então o que ele idealizou? Ele começou a elaborar assassinatos a pessoas brancas da alta sociedade, tentando impugnar, tentando incriminar, por exemplo, grupos do movimento negro, como os Black Panthers, né, os Panteras Negras, e que assim ele aceleraria esse processo, ele causaria essa guerra gigantesca que depois ele lideraria o que sobrasse da humanidade, né, na ideia dele. Um dos assassinatos mais famosos é o da esposa do diretor polonês Roman Polanski, a Sharon Tate, estava grávida de 8 meses, com mais um casal de amigos e o cabeleireiro dela, estavam lá na casa deles em Bel Air, em Los Angeles. Outros assassinatos foram feitos. O Charles Manson não teve participação efetiva em nenhum, e é isso que é interessante, Saulo, voltando novamente a essa questão. Ele induzia os seus seguidores a fazerem esse tipo de atrocidade sem que ele precisasse sujar as mãos, né, de fato, ali, literalmente, de sangue. Então, quando a justiça foi atrás dele, ele provou que ele não teve participação efetiva em nenhum dos assassinatos. Ele não precisou esfaquear, não precisou dar um tiro em ninguém. No entanto, mesmo assim, ele foi preso pela clara influência que ele teve, recebeu aí prisão perpétua, morreu na cadeia em 2017. Graças a Deus. Está aí, possivelmente, no colo do capeta. Ele tinha, inclusive, uma suástica na testa, gente. Não confie em pessoas assim. Não tinha isso desde sempre. Sim, ele tinha uma suástica assim, entre as duas sobrancelhas. Olha, não sei vocês, mas eu não confio em pessoas assim. E, novamente, né, Saulo, falar como é que... Ao mesmo tempo que na história você tem grandes figuras messiânicas, eu acho que o melhor exemplo disso é Jesus Cristo, uma pessoa que tinha um carisma para falar, um carisma para converter as pessoas para a doutrina do amor nesse sentido, uma pessoa que em seu tempo foi contra a instituição não só judia, né, das leis que eles tinham lá, contra os o próprio Império judeus, Romano. mas também o próprio Império Romano, né? Sim, sim. Você tem esses exemplos que são exatamente o oposto, que eles se... de Jesus Cristo, né, que foi também contra um protesto, contra o sistema atual de leis que existiam. Ele se desvirtuou disso e levou um monte de gente junto. A gente tem enquanto a gente tem essas figuras que Exato. dá para se considerar que agiram e atuaram para o bem da humanidade. A humanidade avançou muito depois de Jesus Cristo, a humanidade avançou muito depois de Martinho Lutero. Mas depois de Charles Manson, eu creio que não teve muito avanço, né? Não sei se... Justamente porque... Até porque o efeito que ele teve foi num grupo pequeno de pessoas, e o que a humanidade como um todo, né, como um consenso, ficou ali do legado dele, foi justamente o terror, a violência pura, e com certeza ele não alcançou esse objetivo que ele tinha. Ele deve ter morrido frustrado, e talvez seja o mínimo que, acho que não tem outra palavra que possa descrever, o mínimo que um monstro desses, depois de tudo que ele fez, talvez devesse merecer. Mas sei lá também, né? A misericórdia de Deus é tão grande, vai saber. É a mesma coisa pra mim com o Jim Jones, né? Tipo, ele matou 900 pessoas, mas o legado e a intenção dele se mostrou incorreta para o resto do mundo. Então ninguém seguiu ele, ninguém repetiu esses atos. Ele ficou marcado na história apenas como mais um louco que estava errado, né?
Eu acho isso, e é muito engraçado. Assim. Engraçado, não, mas é muito curioso quando você começa a parar a pensar. Existe o certo e errado a partir do momento que você enxerga o que é certo e o que é errado. Mas não existem necessariamente leis universais, né? Dependendo de um lugar que você vai para o outro, o código moral muda de acordo com uma sociedade, então o certo e errado muda. Mas o que cada uma dessas pessoas que a gente vai falar, e já falou aqui, tem em comum é que elas sempre se destoam muito da sociedade em que elas estão inseridas. E, em geral, depois que tudo passa, elas são consideradas unanimemente erradas. Eu não conheço, e graças a Deus eu não conheço nenhuma pessoa hoje que diz que Jim Jones ou que Charles Manson estava certo. Graças a Deus eu não conheço. Né? Inclusive, uma curiosidade, Saulo, o Charles Manson, ele recebeu a permissão da justiça americana de se casar com o que seria sua terceira esposa, ainda na cadeia em 2015, mas ele desistiu do casamento porque descobriu que ela planejava exibir o corpo dele numa caixa de vidro depois da morte. Aí ele ficou revoltado e voltou atrás. Mas mesmo depois da separação, ela continuou promovendo blogs que defendiam a inocência do Charles Manson, sabe? E ela era, tipo assim, 53 anos mais nova do que ele, sabe? Então ele tava felizão. É isso que eu falo, porque, tipo assim, de certa forma, acho que ela ofendeu a sociedade imagem em geral não vai achar isso certo. Mas sempre vão ter pessoas como ele, sabe? Que vão destoar da sociedade em geral e achar que ele estava certo. Enquanto, vamos pegar os Estados Unidos inteiro, 99%, 99,5% dos Estados Unidos condena e acha Charles Manson um monstro. Existe 0,25% que acha ele um gênio, mas que estava errado. Existe outros 0,25% que consideram ele Salvador, Messias, que estava corretíssimo, né? E tinha que ter feito tudo que fez mesmo, e até pior. Sim. Então, isso que é o que me provoca várias... E por isso que eu gosto tanto de estudar esse tema, é o que me provoca tantas reflexões. É porque a gente começa a pensar até que ponto, cara, até que ponto alguém vai, até que ponto um ser humano consegue ir pra provar o seu ponto, tá ligado? Me assusta o quão longe os seres humanos não conseguem ir pra provarem que estão certos. Eu acho muito pesado. É igual, de volta a gente vai nesse conceito de certo ou errado, né? Não existe certo ou errado, mas a gente consegue evidenciar coisas que estão claramente erradas, tipo tirar a vida de mais de 111 presidiários, tá ligado? Igual foi em Carandiru. Você já fez uma ponte sutil que nem alarme de carro, né? Mas, cara... Realmente, na história do Brasil tem esse episódio, né? Bem violento. E é claramente errado você entender que você entrar pela sua força e vontade e arrancar a vida de mais de 100 pessoas é errado, né? Assim, você pode até não achar, mas se você não achar, me fala, me passa seu endereço que eu ligo pra polícia, rapidão, só pra gente resolver isso aí, né? Porque será que tem gente que acha que o que aconteceu em Carandiru não foi errado? Simplesmente por serem bandidos? Deve ter, né? Pois é, cara. Mas isso tem, velho. Mas isso aí não sei se é por falta de conhecimento do contexto, do que aconteceu de fato, mas algo que é um problema quando você fala de assuntos assim, porque eles são chamarizes pra esse tipo de coisa. Não só daqueles que defendem, não só daqueles que acham graça, como você falou, 0,25, que mesmo acham que foi errado, aqueles que acham genial, né? Eu acho que tem algo humano que é essa curiosidade por tragédias, no sentido de igual aquilo que a gente tava conversando, assim, ele tá vendo que o cara vai pular, tem um fundinho que fala assim, não, vai, pula aí que eu quero ver o negócio da hora, sabe? Tem uma coisa horrível no ser humano que ele gosta de ver a tragédia porque ele gosta de ver o outro abaixo dele, porque se o outro tá abaixo, quer dizer que ele, de certa forma, tá acima, sabe? Eu acho que isso é uma coisa horrível, presente no ser humano, que faz com que, por exemplo, essa tragédia vire um tema de filme do Tarantino. Não tô falando que o Tarantino ele gosta desse tipo de coisa, mas eu acho que gera essa curiosidade
talvez mais do que a comoção, sabe? Eu acho que muitas vezes a comoção ela vem disfarçada e que por trás, na verdade, você tem ali um certo entretenimento com isso. É por isso que eu até abri o episódio com um disclaimer, né? De que a nossa intenção não é o entretenimento, mas é a reflexão. É Até, a, até, é a Isso, notícia até porque histórica, você de pode se fato, né? entreter pelas facetas, pelas peculiaridades do caso, você pode se entreter pelo contexto histórico que estava se envolvendo, mas creio eu, na minha pouca sabedoria médica e psicológica, que se você se entretém pela violência pura e sozinha, sem nada, se você se entretém apenas pelo ato da violência, isso configura sadismo. E eu acho que um sadismo precisa ser tratado e precisa ser Sim, acompanhado sim. psicologicamente, porque não é um comportamento legal, né? Não somos sádicos aqui, somos meros curiosos e fascinados, talvez. Mas é aquilo, eu acho que Exatamente. indo pra Carandiru, você comentou uma questão sobre o contexto histórico, se você puder dar uma iluminada até na minha mente, que eu também nunca pesquisei muito sobre o Carandiru, então... Acho que todo mundo já ouviu falar da questão do Pavilhão 9, Carandiru. A Casa de Detenção Carandiru era uma penitenciária brasileira, né? E durante um instante de recreação no pátio, às 10 da manhã, estava rolando uma partida de futebol. Dois detentos, chamados Barba e o outro Coelho, começaram a brigar dentro do pavilhão, né? Pavilhão 9. Isso aí deu origem a um transtorno generalizado, né? O pessoal eles se dividiram em duas facções ali e já começaram a brigar entre si. Logo, logo, uma rebelião se instalou na prisão, então eles começaram a botar fogo em colchões, coisas assim, eles já tinham ali algumas lâminas escondidas, tem muito isso dentro de penitenciário, a gente sabe como é que a condição aqui no Brasil até hoje é A terrível condição nesse sentido, presidiária aqui né? no Brasil é péssima. Eles vivem em uma qualidade de vida inferior ao que Exatamente. deveria ser, a segurança é inferior ao que deveria ser, a condição dos agentes penitenciários é inferior, não vou falar que os caras sofrem também. Existem muitas coisas sujas que acontecem, é um assunto delicado. É um caos generalizado, né? Igual a gente, às vezes o cara foi preso por fazer um roubo ali, ele volta até pior quando ele vai ser ressocializado. Mas a questão é que, como se instaurou esse tipo de rebelião, né? A PM foi chamada pelos agentes penitenciários. O coronel Biratã, então, veio ali com 86 homens nessa operação, né? Mas é engraçado porque diz a promotoria que, segundo algumas investigações que eles fizeram, não foram só 86 policiais, foram 300 e alguns sem documentação, né? Que estavam até fora ali do seu horário. Eles aproveitaram, tipo assim, ó, tá rolando um negócio aqui, vamos aproveitar. Então esse coronel Biratã aproveitou do caso. Eles tentaram... Não, calma que isso aqui foi em 2002, cara. Nossa, eles chegaram lá com... Em 2002 eu nasci no finalzinho, não cheguei a ver isso não. É isso aí. Eles entraram lá com tudo e basicamente, cara, olha pra você ver como é que funciona. Eles chegaram armados, né, até os dentes e falaram que mataram 8 presos mortos. Mataram 8 presos mortos é da hora. De matar que morto eles aí. mataram 8 presos apenas. Matar né? morto, eu achei Exatamente, The Walking Dead. O número oficial que a gente tem até agora é que 111 presos foram mortos pelos policiais. No entanto, tem relatos de que passam de 200. Sem ser isso, 103 foram feridos pelos disparos, 8 foram vítimas de objetos cortantes, né? E, claro, isso aqui eu estou incluindo não só os detentos, mas alguns policiais também. O fato é que 515 tiros foram disparados. O coronel Biratã foi condenado, obviamente, né, pela forma como ele conduziu a operação. Ele chamou um volume de policiais, né, como eu disse, alguns estavam até fora do horário de operação. Eles chegaram armados até os dentes, mataram gente pra caramba. Foi morto. E olha só, exatamente, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi eleito deputado estadual no final daquele mesmo ano. O que fez com que ele entrasse com recurso na justiça para ser solto e tudo mais, mas aí ele acabou sendo morto pouco tempo depois. Vocês têm noção? Mas o fato é que o cara foi lá, conduziu uma operação abusiva que assassinou detentos de uma maneira brutal e injusta. Ele foi eleito deputado federal. Ele foi eleito.
Estado Estadual. estadual. A voto popular. Ele ganhou eleição. Ele entrou com recurso na justiça depois de ter conduzido um massacre e foi absolvido pela justiça. E depois ele foi assassinado em setembro do próximo ano por grupos que a gente até hoje não sabe quem que foi. De 2006. Até hoje a gente não sabe. Foi de 2006 que ele foi assassinado? Ah, não, então... Foi assassinado 4 anos depois. Então. E até hoje a gente não sabe quem que mandou matar, nem quem... E sabe há quantos anos ele foi condenado, cara? Investigaram muito. Exatamente. Quem matou, quem que mandou matar, não ficou sabendo. E é engraçado, porque ele foi condenado a 623 anos de prisão, pela forma como ele foi conduzido. Como a operação foi conduzida, né? Ele foi então, condenado foi responsável coisa pouca. por 102 mortes. Como é que um cara condenado por 102 mortes é absolvido só porque é deputado, moleque? Como é que isso funciona? Pois é, cara. Velho. É bizarro. Brasilzão, né? É bizarro ver isso funcionando, mano. Brasilzão. É bizarro. Matou 102 presos. 102. E é solto porque ele foi eleito. Começo dos anos 2000 não foi muito legal, né? Não só o começo dos anos 2000, mas o final ali dos 1990. Teve também o famoso, né? Pode começar a tocar Pumps Up Kicks, que tem também o de Columbine, né? Que é muito famoso. Acidente não, mas infortúnio... Acidente não, pô. Eu falo com as pessoas inocentes, eu falo assim, o incidente. Incidente. Da escola de Columbine. Eu fico triste só de pensar. Sim, é um fato que gerou uma comoção internacional e que trouxe à tona debates, né, na sociedade, a questão do bullying, a questão da segurança na escola. Não falo segurança no sentido físico, mas a segurança no sentido psicológico, emocional, né? Poderia ter sido pior, enfim, algumas coisas aí que a gente ainda vai falar. Mas basicamente foram 2 alunos, né, o Eric e o Dylan. Eles eram alunos inteligentíssimos, no entanto, pelos relatos que a gente tem, eles eram excluídos, né, na escola, eles eram chamados de perdedores dos perdedores, porque nem assim os que eram mais nerdões queriam incluí-los, né, no grupo. Eles então cresceram nesse contexto, eles estavam eles já eram, né, alunos sêniores, que a gente fala, né, que já eram do último ano do ensino médio. E aí, depois de anos de rejeição, eles foram desenvolvendo ali depressão, principalmente o Eric, né, que dizem que foi quem mais influenciou o Dylan. O Eric, ele já tinha ali alguns blogs que primeiro ele registrava ali a rejeição dele à sociedade como um todo, problemas que ele tinha com os pais, com os colegas, com alguns professores. Em alguns meses isso evoluiu, por exemplo, para como obter armas ilegalmente, para como criar bombas, explosivos caseiros, como esconder o arsenal dos pais. O Dylan se sentiu seduzido por isso, né? Isso chegou aos ouvidos do xerife, eles ficaram em cana, né, por algum tempo, logo foram soltos e tudo mais, foram receitados antidepressivos. No entanto, houve o massacre de Columbine, eles entraram na escola, né? Eles atiraram ali em alguns alunos, alguns professores. Em algum lugar aqui eu acho que eu tenho os números de fato, mas sabe-se que eles tinham 99 explosivos espalhados pela escola, inclusive nos carros que estavam no estacionamento, para conseguir... A ideia que eles tinham era não só matar as pessoas, mas também deixar explosivos prontos ali na entrada da escola para que ambulância e policiais também fossem mortos. Então eles tinham algo cinematográfico em mente. No entanto, boa parte desses explosivos não funcionou, inclusive os que ficavam lá fora esperando eles, né, o que reduziu consideravelmente, né, o que seria. Que bom, né? Que bom. Mas mesmo assim, diversas pessoas, diversos alunos, diversas crianças, né, têm ali poucos anos a menos do que a gente, mas que teriam ali toda uma vida pela frente, foram gravemente feridas, foram mortas. E uma tragédia sem tamanho, né, cara? Não precisa nem falar mais sobre isso. E é justamente aquilo que, novamente, voltando ao disclaimer que eu fiz no início do episódio, isso faz pensar como é que, às vezes, pequenos atos de gentileza fazem a diferença nesse sentido, né? Eu
sempre me lembro... Eu sou muito fã da obra do Tolkien, né? Senhor dos Anéis e o Hobbit, e eu não suporto os filmes de O Hobbit, tá? Me julguem, Não, me mas é assim processem. mesmo. Eu não suporto Os nem um filmes do pouco. Hobbit são ruins. É ruim pra caramba. Mas agora, uma coisa que não estava nos livros, que o Peter Jackson colocou no filme, e que eu acho que talvez, assim, seja algo ali que não seja de fato necessário, porque meio que já entrega todo o plot, todo o tema da obra de mão beijada, assim, mas não importa, ficou uma cena linda no sentido da fotografia, no sentido da trilha sonora, dos personagens. A Galadriel tá conversando com o Gandalf e ela pergunta: por que o Bilbo? Por que o pequenino? Por que o Hobbit? Por que você poderia ter escolhido ali um grande guerreiro, um cara parrudo que poderia bater em quem viesse pra frente? Por que você pegou um pequenino quase que inofensivo? E o Gandalf responde que acima, assim, na superfície, ele não sabe. Mas que no fundo, ele tem a seguinte impressão. Enquanto o Saruman, né, que é o mestre dele, acredita que a única forma de combater o mal, de evitar que o mal aconteça, é com o grande poder, o Gandalf percebeu que o que segura de fato a escuridão ali são os pequenos atos do dia a dia. Coisas pequenininhas que as pessoas comuns fazem. Então é por isso que ele escolheu, dentre tantas opções, o Bilbo, que Era a era só um raça hobbit. da raça mais Porque pequena, de vida mais comum, né? é a mais desprezível, né, dentre os grandes povos da Terra-média. De tudo aquilo que dava medo pra ele, o Bilbo tá lá fazendo as coisas pequenininhas de bondade davam esperança pro Gandalf, que era um grande mago. Então eu acho que isso representa muito do que o Tolkien queria É ensinar lindo isso, nesse esses sentido, né? pequenos atos Pela de forma da... gentileza. Eu acho isso, É eu lindo. acho isso de Os um bom pequenos gosto atos de muito gentileza. forte, né? Muito bem Pensar dito. quantas vidas não teriam salvo se as pessoas não Uhum. amassem mais, né? Olhassem menos para aparências, para gestos, para atitudes e simplesmente amassem mais, né? E o quanto a gente pode falar isso, o quanto a gente quiser, mas Exatamente. as pessoas estão do nosso lado. Você vive e respira neste momento do lado e perto de outras pessoas que vivem e respiram. Então seja amável, o mais amável possível que você puder com cada ser humano que cruzar no seu caminho. Talvez pode parecer a coisa mais clichê do mundo, principalmente vindo da gente que acabou de falar de massacres, mas cara, ela pega esse contraste. A gente falou de homens que causaram a morte de centenas. Para você salvar o mundo, você só precisa amar algumas poucas pessoas que com esse amor no coração vão amar mais algumas outras poucas pessoas. E de pouco em pouco, o mundo inteiro se ama. E aí você não precisa de líderes ideológicos, você não precisa de grandes debates, de grandes comoções, você precisa de pequenos amores, dia após dia. E com o passar dos anos, isso aí é semeado e a gente colhe um mundo próspero de verdade. Eu acho que isso talvez seja... Sim. Porque olhando as estatísticas aqui, né? Então, pode falar. Desculpa, Saulo. Olhando as estatísticas aqui, o caso de Columbine deixou 15 mortos, né? 13 foram assassinados e, por fim, os 2 assassinos, né, cometeram suicídio. Olhando assim, você pode falar, nossa, pouco, mas Pouco é o caralho. o problema não é o Se você olha número. pra mim e fala Ah, que mas 15 eles não é mataram pouco, centenas. eu te chamo a polícia na hora. Que porra é essa? Justamente, exato. Eu falo porque, por exemplo, você compara ali com o caso de onde está, 900 pessoas e tal. 15, olhando assim, talvez pareça pouco do ponto de vista matemático, mas são vidas que não têm valor matemático, que não têm contabilização, não tem essa Não possibilidade. estamos falando de objetivismo. Mas aqui, o fato disso já ter ocorrido a princípio, exatamente, o fato disso ter acontecido a princípio, mesmo que ninguém morresse, mesmo que eles falhassem e que os dois cometessem suicídio no final, mesmo que eles chegassem armados, não conseguissem matar ninguém e nem conseguissem se matar, isso já é uma tragédia. Isso já significa que nós falhamos enquanto seres humanos. Não é a questão da magnitude numérica, é a questão disso ter de fato acontecido, isso ter de fato passado pela cabeça de alguém. Já é uma falha dos seres humanos enquanto espécie. Por alguma causa. Isso foi a consequência de alguma causa. Não vou falar que ele matou alguém, não foi por culpa dele. Mas simplesmente isso ter acontecido é uma falha da humanidade, é um pesar, é um luto coletivo que precisa haver, né? Eu sou particularmente... Eu até comentei com a Rafael pra gente tentar só trazer Columbine aqui, que ele realmente é muito famoso e não mais nenhum massacre escolar, né? Que eu realmente fico muito triste, é um assunto que me deixa muito deprimido quando se fala de assassinatos em escola, jovens matando jovens, crianças matando crianças.
o simples fato de uma pessoa de 16, 17 anos pensar em pegar uma arma e apontar para a cabeça de pessoas e acabar com a vida delas, isso pra mim rebenta meu coração. Que é uma coisa que é um ódio acumulado em muito pouco tempo. Uma pessoa, se ela tem 16 anos, ela tem muito, muito pouco tempo de vida para ter tanto ódio acumulado. Sabe? São muitos distúrbios mentais, isso me deixa muito, muito triste, muito abalado, né? Eu particularmente já fui vítima, já sofri muito bullying. Então são assuntos que deixam a gente bem tenso mesmo. Mais uma vez reforço, ame sempre, independente da raiva que você sinta dentro. Você tem controle de si mesmo, então limpe isso e ame alguém. Ame várias pessoas, né? Distribua amores, né? Eu acho que é bom fixar essa mensagem, né? Que pessoas morrem todos os dias por conta do ódio. E são pouquíssimas as que morrem por causa do amor. Então, se você quiser fazer uma troca objetiva, fica, né, para reflexão. E conheça Senhor dos Anéis nesse contexto, né? Não só por esse tema dos pequenos atos de bondade. É um livro pequeno, rápido de ler. Isso aí, leia o Hobbit. Exatamente, é uma delícia, assim, é muito tranquilo. Com certeza é um livro que eu vou ler para os meus filhos. Para o público Tudo infantil, todo eu vou ler. É um livro infantil, né? É um livro Exatamente. de aventuras, muito leve. Senhor dos Anéis depois que muda para algo mais adulto, mas vale muito a pena. Muito leve de ler, é muito gostosinho, muito bom. Você vai se apaixonar pelo Bilbo. Vale muito a pena. E bom, exatamente. Acho que pra finalizar, acho que dá pra gente encerrar com mais um, né? Que foi um certo massacre que eu deixei aqui pro final. Que foi possivelmente o massacre que eu mais estudei até hoje. Já tanto por conta de coisas que eu escrevo, né? De conteúdos que eu escrevo. E que é uma das... pra mim é um dos massacres mais ferrados psicologicamente que existiram. Porque este não foi um massacre violento. Foi um massacre de mútuo concordamento, sei lá se existe essa palavra, mas todas as pessoas concordaram, né, que estavam participando, todas as pessoas envolvidas nas mortes e as que morreram, todas estavam concordando com isso. Vou falar agora do massacre de Heaven's Gate. Heaven's Gate, em tradução direta, é o portão para o céu. Né? E o que se trata, né, é Heaven's Gate. Heaven's Gate é uma seita. É o nome de uma seita que existe até hoje, inclusive o site deles, Heaven's Gate, desse jeito, sem acento, sem tudo minúsculo, o site deles, heavensgate.com, existe até hoje, você pode ler, você pode comprar o livro deles, não recomendo, se você já mente fraco, por favor. Você pode ler certos textos, coisas, tudo. Inclusive o site, eu acho que foi em 2011, coisa assim, mais recentemente. 2016 ele foi colocado um alerta vermelho nele. Até hoje ninguém sabe porquê, mas levantou várias especulações. Existe o site, recomendo ver, é um site muito antigo. E eu acho que é legal ver, ele não tem muito conteúdo pesado, só tenta não ler os textos. Porque é um convencimento, eles têm um nível de convencimento muito forte, né? Mas, enfim, o que é essa seita? Heaven's Gate é uma religião OVNI. Sim, existe isso, é uma religião OVNI. Religião OVNI é basicamente, voltando aos pontos da teoria da conspiração, acreditam-se que Jesus Cristo e Deus e várias outras conexões divinas são na verdade entidades alienígenas, correto? Heaven's Gate, inclusive, é uma religião OVNI derivada do catolicismo, ela possui... toda a base dela está instaurada no catolicismo. Ela foi criada e liderada por um casal, né, um homem chamado Marshall Applewhite, a maçã branca, e uma mulher chamada Bonnie Nettles. Esta Bonnie era enfermeira, acabou conhecendo o Marshall, acho que no hospital, e depois se apaixonaram, conheceram, né, começaram a ter relação. E então eles sentiam que se conheciam há muito mais tempo e entenderam que em vidas passadas eles já tinham tentado fazer algo no mundo, né, e não tinha dado certo, e que eles estavam aqui de volta para reviver esse propósito. Esse propósito deles era baseado muito do lado do Marshall, muito no catolicismo, do lado da Nettles, da Bonnie, em teosofia, conhece teosofia, né? Mais ou menos o que é uma teosofia, e em profecias antigas de estudos arqueológicos.
eles juntos formaram a religião Heaven's Gate, porque eles acreditavam que fenômenos divinos em toda a história da religião católica eram por conta de vidas e influências alienígenas. O Applewhite tinha muito estudo sobre a vida de São Francisco de Assis. Eles tinham, inclusive, na sede da Heaven's Gate, até hoje tem isso no museu que tem deles, a Bíblia do Rei Jaime, sabe Rei Jaime? Rei Jaime das Cruzadas. É a Bíblia King Isso, James, né? Eles têm uma cópia delas, antiga. Eles estudaram várias passagens para fazer tudo isso. E eles focavam, né, no ensino do catolicismo modificado para a questão ufológica, né, de OVNIs e de extraterrestres e toda essa questão de vida fora da Terra, né. Não vou me aprofundar muito no caso, porque senão eu posso ficar aqui falando muito sobre como era a religião, mas te falo que era uma religião extremista, muito extrema em sua vocação, em sua devoção, em que os cultos eram com poucas pessoas tinham, né, entre aspas, a fé necessária para praticar aquela seita, né? Os criadores não usavam seus nomes de verdade, inclusive eles usavam o nome de Do e Ti. O Do era o Applewhite, e Ti era a Bonnie, e eles... inclusive tá nos livros deles, eles só usam Do e Ti, né? E usavam máscaras, usavam capuz cor vermelho carmesim, né, para fazer os cultos, e era uma coisa escondida, secreta, para pouca gente, porque eles acreditavam que não todo mundo precisava ser salvo, nem todo mundo tinha que ser salvo, apenas as pessoas dignas de descobrir e de praticar a religião e essa seita deles tinham as condições para serem salvos. Aí você me pergunta, salvo como? Se eu não falei nada ainda. Bom, eles acreditavam salvo como? No que chamava de metamorfose humana individual, certo? O que é isso? Era a passagem para o outro lado. Era a ascensão pelas escadarias douradas do céu, que era literalmente o céu, né? O espaço. Eles acreditavam que entregar o seu corpo ao éter do negro do espaço, né? A matéria negra, a antimatéria, entregar o seu corpo às partículas, a pó estelar, eles acreditavam que todos nós éramos feitos de pó estelar, isto era a passagem para o outro lado. Eles acreditavam que simplesmente morrer não te levava, né, para o céu. Eles acreditavam que todas essas pessoas que morrem, que estão enterradas ou que são cremadas, nada acontecia com elas, porque não era o jeito, da maneira correta. Não existe um jeito de se passar, né, para um outro nível, vamos dizer assim. Era uma religião muito séria. Não era igual, por exemplo, Jonestown, que era simplesmente um cara que estava lá falando com um monte de gente, que tipo, uma promessa foi lá. Não, uma religião que durou vários anos, durou-se alguns anos. As pessoas eram muito sérias nessa religião. Ela tinha sistema de plataformas, ela tinha vários sistemas de hierarquia dentro. Mudou-se vários parâmetros do que era o Satanás, do que era Jesus Cristo, sabe? De como o Satanás era uma força maligna, humana, e de como Jesus Cristo era uma força divina vinda de outro mundo, e que nesse mundo humano não tinha como haver a bondade pura, inata, sabe? Eles acreditavam que não existia bondade nascida aqui. Uhum. Eram os outros seres que vieram e deram bondade pra gente, e que o que é natural do humano é o que vem do Satanás, é a maldade. É algo bem pesado, assim, algo bem triste e melancólico, de você acreditar que o natural do ser humano é ser triste e mal. Mas eles acreditavam nisso. Inclusive, eles privavam-se dentro desse culto de qualquer posse material, de qualquer desejo material. Muitos homens se castravam, certo? Eles passavam-se voluntariamente por um processo de castração para não ter uma vida de sexualidade. Inclusive, o próprio Applewhite, ele tinha se apaixonado e tinha tido relações com a Bonnie, mas depois eles entenderam que aquilo não era correto, aquilo ali era puramente humano e que a bondade não era humana, né? E
eles obtinham doações de pessoas que até hoje a gente não sabe, eles fingiam estruturas, fingiam nomes diferentes de empresas para receber doações, sabe essas coisas? Eles se sustentaram por vários anos. Isso foi Heaven's Gate. O que aconteceu no massacre de Heaven's Gate? Um dia, quando estava passando o cometa Hale-Bopp, eu não vou pro minha... Cometa, meu, é o Supimpa. Quem que falava assim? Era o Supla. É o Supla. Quem conhece o Supla? Pra conhecer o Supla tem que ter sido antigo e criado na base da TV aberta, mano. Na moral. Um dia eu vou fazer um podcast sobre o Supla. Supla é muito legal, gosto muito dele. O cometa Hale-Bopp, não vou me arriscar a falar o nome dele, não sei se é Hale-Bopp, eu não sei como é que é. Mas vamos falar com Hale-Bopp. O cometa, né, estava passando, acho que, deixa eu pesquisar aqui, mas se não me engano foi em março, não vou precisar não. Em março aí, que foi quando aconteceu o massacre, ia passar num certo ano, que foi quando aconteceu isso, perdão não lembrar isso, mas eu vou pesquisar agora. Tô vendo aqui, foi 97. Obrigado, foi 97, 26 de março de 97. Passou-se um cometa em cima da Terra, que é esse cometa Hale-Bopp. E segundo as escrituras, segundo todos os estudos bíblicos que o Applewhite tinha feito, ele falou para todo mundo que tinha uma nave, uma espaçonave gigantesca, infundida na cauda deste cometa, que estava seguindo esse cometa, que esta nave era a carruagem sacra de Deus, vindo buscar todos os seres humanos preparados para irem para o próximo nível, certo? Perfeito? Este OVNI, ele tornaria as almas de todos aquilo ali para um nível de existência acima do humano, tanto físico quanto espiritual. Eles não morreriam, eles seriam transportados para o céu e viveriam no infinito do cosmos. Isso é muito bonito, eu confesso que isso é muito bonito. E eu confesso que se você pegar uma pessoa que é arrebentada com a vida, um ser humano convincente o suficiente, e falar isso pra ela vai seguir essa religião. Ela quer o infinito do cosmos no corpo dela e ela ser tudo, sabe? Ela se tornar tudo, toda a criação. Era isso que ele prometia, você vai se tornar toda a criação. Olha que coisa, né? Bonita. E é por isso que ela era uma religião óbvia, né? Porque ela acreditava todas as questões de seres do outro mundo que viriam buscar eles. O massacre aconteceu no dia 26 de março de 1997, quando, por influência de Marshall, vários homens tomaram-se um negocinho chamado fenobarbital. Fenobarbital é um veneno. Eles misturaram isso com suco de maçã e vodka. Colocaram sacos plásticos, depois que beberam, colocaram sacos plásticos na sua cabeça, a fim de induzir a asfixia. Colocaram mantos roxo brilhante, deitaram de corpo esticado, virado para cima, em beliches, dentro da sala onde ficava o culto, várias beliches, e 39 homens e mulheres se mataram na passagem deste cometa para que seus corpos fossem levados a outro nível. Esse foi o massacre de Heaven's Gate. No dia seguinte, a polícia encontrou, né, todos eles, obviamente, né, bizarro. Na verdade, não foi no dia seguinte, eles demoraram uns dias para descobrir, os corpos já estavam se decompondo. Eles queimaram todos os corpos. Quem descobriu foi um membro da Heaven's Gate que não estava lá no momento, ele tinha ido viajar, alguma coisa assim. Ele voltou, chegou lá e estavam todos estes homens. E é muito pesado, existem as fotos policiais todas estão na internet, essas eu já vi, todos os homens mortos, com o capuz roxo, cabeça em saco plástico, manto roxo, deitados, corpo esticadinho. Todos eles induziram suicídio com consentimento, todos eles queriam isso. E é isso que vai ser tão fodido psicologicamente, tá ligado? Pra mim, 39 pessoas que queriam se matar, que acreditavam nisso, pra mim, velho, isso é muito forte. É muito bizarro. Como que o cara conseguiu convencer a ponto de que ele não precisava mais convencer, tá ligado? Ele chegou num ponto onde todos acreditavam naquilo. Não precisava de convencimento diário. E esse foi o massacre, né, de Heaven's Gate. 39 pessoas em um suicídio coletivo em massa, por pura e espontânea vontade,
para que seus corpos forem transportados por essa nave, a fim de que eles tivessem um novo nível de existência acima do humano. Depois que isso aconteceu, obviamente a seita tinha poucos membros, ela se extinguiu. Hoje existem resquícios, pessoas que espalham a palavra. Não sei se existem muitas pessoas que acreditam, virou uma coisa muito mais esparsa, virou uma coisa muito menos séria, ninguém se castra mais hoje. A religião ainda existe, mas só como fundo de estudo, até onde eu saiba, ninguém acredita firmemente nas passagens, né? O livro ainda é vendido, a empresa ainda faz o livro, que é óbvio, né? Vende, mas a fita, uma fita de vídeo, que é uma das coisas mais bizarras, uma fita de vídeo gravando, né? Um dos membros do grupo gravou toda a mansão, né? E isso foi mostrado só pra polícia, não tem como ver, esse eu já pesquisei, não tem como ver. Ele filmou todo o suicídio, as pessoas tomando, colocando, isso não tem como ver, ninguém viu ainda. Só a polícia que viu, todas as pessoas tomando o veneno com a vodka e a maçã, botando o saco, né, com a roupa, deitando. Então isso existe a filmagem, realmente ninguém foi coagido a nada. Eu acho muito pesado, né? E uma das coisas que mais me enoja por a quantidade de mídia que começou a vir nisso. Sabe o sensacionalismo tipo da Atena na Band, tá ligado? Uhum. Na época não se levava a sério O tanto Bach que tinha que lá, se né? levar a Bach, sério. sei lá. As pessoas começaram a ir filmar, tiveram que fazer barreira, porque muita gente queria ir lá ver e fizeram disso um evento, tá ligado? 39 pessoas cometendo suicídio, olha que legal, vamos filmar e fazer entretenimento com base nisso. É bizarro. É aquilo que eu falei, né, cara? Essa coisa do ser humano. O cara tá prestes a pular, no fundinho ele tá assim, vai, quero ver um negócio da hora. É exatamente complicado, isso. né, cara? Complicado. É exatamente isso. Mas esse é um dos massacres que eu mais estudei, porque ele tem muitas camadas, né? A religião existia de verdade, existiu por vários anos. Eles fizeram isso num ato, tipo, ápice da fé deles. E isso me dá medo, sabe? Até que ponto a fé... E de novo um fator messiânico, né? Até que ponto a fé não leva alguém a cometer algo bom. Mas até que ponto a fé não leva alguém a cometer algo ruim. Que é ruim, não tem como falar que não é, tá ligado? Pois é. Muito pesado. Esse Applewhite... E de novo um fator messiânico, de novo, né? É isso que eu ia falar. De novo, esse Applewhite é mais uma dessas figuras messiânicas que convencem as pessoas a acreditarem em coisas e a cometerem atos, né, que elas não cometeriam em suas vidas normais. Eu acho realmente isso mesmo. Muito forte. Esses suicídios em massa são muito estudáveis, porque você tem que entrar muito na psique do ser humano para várias pessoas concordarem em se matar na mesma hora, no mesmo horário, pela mesma intenção, sabe? Algo muito forte. E é algo que é muito bom de conhecimento, como todo estudo histórico, né? Pra que não se repita, tá ligado? Pra que atos assim não se repitam, ou se repitam também. Não interferiram com a vida de ninguém nesse caso, por exemplo. Mas é importante estudar pra você entender, né? Caralho, um velho, o Applewhite já era velho, conseguiu convencer várias pessoas a se matarem, igual o Jonestown. Isso é muito forte. Mas então, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para comentar, Saulo? Já fazemos um wrap it up por aqui. Bom, eu acho que não. Eu acho. Não, então, a gente tá falando de Tolkien, né? Lembrei aqui de algo novamente, dos filmes em específico. Mas é um episódio, assim, né? Como a gente falou, algo não muito legal de se falar. Às vezes você pensa assim, poxa vida, até que ponto vai o ser humano, né? Como é que, nesse sentido da maldade, da entrega total, né? A algo assim, leva a esse tipo de tragédia. Mas queria lembrá-lo, Sr. Saulo, que às vezes, por mais que as coisas pareçam estar erradas, estar no fundo do poço e que nós estejamos no meio disso tudo,
Enfim, é como nas grandes histórias, Sr. Saulo, aquelas que realmente importavam, cheias de escuridão e de perigo, e algumas vezes você não queria saber o final. Porque como é que o mundo poderia voltar a ser, como é que o fim poderia ser feliz? Como é que o mundo poderia voltar a ser como era se tanta coisa ruim aconteceu? Mas no final é apenas uma coisa passageira essa sombra. Até a escuridão deve passar. E um novo dia virá, e o sol brilhará ainda mais. Aquelas eram as histórias que ficavam com você, aquelas que significavam algo, mesmo que você fosse pequeno demais para entender por quê. Mas eu acho, Sr. Saulo, que eu entendo. Eu sei agora. As pessoas naquelas histórias tinham muitas chances de voltar atrás, mas elas não voltavam, porque elas estavam lutando por algo. E pelo que nós estamos lutando, Sr. Saulo? Estamos lutando pela crença de que há algum bem nesse mundo, Sr. Saulo, e que vale a pena lutar por ele. Então é isso aí. Lindo. Mais uma vez, leiam Senhor dos Anéis. Que Leiam lindo. Hobbit. É uma obra linda, cheia de bondade para ser vista. E mesmo que... E essa é a minha mensagem para você depois de tanto massacre que a gente falou agora. Mesmo que vocês achem que no pior momento da vida de vocês ainda não tenham nada de bom para oferecer para alguém, acredite em mim. Você tem. Sempre existe amor a dar. Sempre. E enquanto a gente estiver lutando pelo amor, o amor há de vencer. Amém. É isso aí. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela companhia, Saulo. Muito obrigado a vocês. E isso aí. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Compartilhem, seus desgraçados. Compartilhem essa merda. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Falou. Beijo no coração. Eu amo a música de encerramento. Ficou boa mesmo. Obrigado. Falou!